Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus, estão vivos aí? Amém? Não está sentindo cheiro de formal aí não? Misericórdia, né, irmão? Deus é bom demais. Nessa noite quero compartilhar uma palavra que o Senhor liberou ao meu espírito nessa tarde. E que você possa ser edificado com essa palavra que eu vou ministrar nessa noite. Você fique atento e pegue tudo no seu espírito, amém? Que o Senhor ministre no seu entendimento. O que a igreja precisa é de entendimento. Entendimento do conhecimento. Por isso Deus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que o pastor Tiago estava falando da caixinha da promessa, tantas coisas. Até ele estava falando da caixinha da promessa e não me veio. Por que na caixinha da promessa não tinha arrependei-vos, raça de víboras? Quando vos matarem, estarão fazendo um favor para Deus. Mas são coisas que a gente acaba vivenciando, mas chega o tempo que vem a luz. E quando vem a luz do entendimento, a gente começa a discernir os espíritos, assim como a palavra diz: provai os espíritos, para ver se são de Deus ou se não são, quais são de Deus. Então que nessa noite você prove o Espírito nesse lugar, e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre você, amém? Amém, irmãos? Nessa noite quero falar um pouco sobre a expressão de Deus. A expressão exata de Deus. Toda a criação é um reflexo da expressão de Deus. Só que não é um reflexo exato da expressão de Deus. Por que não é um reflexo exato? Porque através de toda a criação Deus queria mostrar uma coisa somente. Quando Deus formou o homem, quando Deus formou os animais, quando Deus criou o Éden, formou o Éden, todos os peixes do mar, quando Deus disse haja luz e houve luz, quando disse Deus haja separação das expansões das águas, então houve. Isso tudo era uma expressão de Deus, mas não era uma expressão exata de Deus. Era uma expressão que saiu de dentro de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se teria feito. Ou seja, Cristo, Deus, estava na eternidade e todas as coisas foram geradas por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. E sem Cristo nada do que existe viria à existência. E nós precisamos entender um pouco o que Deus queria ministrar através da criação, porque Deus manifestou todas as coisas. Mas em meio a tudo que Deus manifestou, a expressão que Deus queria manifestar era simplesmente o seu amor. E quando nós falamos de amor, nós já pensamos em coração, nós já pensamos em... Até mesmo quando nós falamos, cara, Jesus te ama, para algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que até mesmo quando nós falamos para uma pessoa, Jesus te ama, é uma expressão muito rasa daquilo que Deus tem para com o homem. Quando nós falamos em amor, nós pensamos logo na esposa, no esposo, no futuro namorado. Nós pensamos em alguém que nós vamos depositar um sentimento. Mas eu quero dizer para você nessa noite que amor não é um sentimento. Amor não é algo que você sente e daqui a pouco se vai embora, porque Deus é amor, a palavra diz. E se Deus é amor, amor é uma pessoa. Por isso quando Deus quis expressar algo, foi simplesmente expressar o seu amor. E se Ele é amor, Ele queria expressar aquilo que Ele era. Por isso tudo que existe saiu de dentro dEle para expressar aquilo que Ele era. Todas as coisas que surgiram, que nós podemos ver,
saiu de dentro de Deus. Assim como nós também, como nós lemos em Efésios 1:3, que Deus nos elegeu e nos formou nele. Antes de criar o mundo e todas as coisas, Deus nos formou nele. E Deus nos manifestou de dentro dele, nos colocando no jardim do Éden. Tudo isso para manifestar uma expressão. A expressão de quê? De manifestar coisas? Não, de manifestar aquilo que Deus é. Por isso Deus queria manifestar o seu amor. Amém, irmãos? Por isso quando nós falamos, Jesus te ama, é uma expressão muito rasa. Jesus te ama, irmão. É uma expressão muito rasa daquilo que Deus é. Porque se Jesus te ama, nós precisamos entender se Ele é amor. Nós precisamos conhecer esse amor e ter entendimento desse amor. Porque senão Jesus te ama soará como uma palavra vazia, sem conteúdo nenhum. Mas Ele é o próprio amor manifestado. Ele é o próprio Cristo, o próprio Senhor manifesto. João fala na primeira carta de João, capítulo 4, 16, ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, e Cristo morreu em nosso favor ainda quando nós éramos pecadores. A maior expressão de Deus era manifestar o seu amor. É por isso que quando Nicodemos se depara com Jesus, e Jesus ensina a palavra a ele, que era um mestre da palavra, Jesus fala para ele dizendo: ei, cara, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Cristo era a própria expressão de Deus manifestada na terra naquele tempo e até os dias de hoje. Porque como a palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem saiu o pecado no mundo, assim quando eu olho para a genealogia de Jesus, que fala no Evangelho de Lucas capítulo 3, que diz que Jesus filho de José, e José filho de fulano, e chega em filho de Davi, e filho de Jessé, e vai indo até o ponto de chegar em filho de Adão, e Adão filho de Deus. Por quê? Porque aonde Deus tentou manifestar a sua expressão do seu amor, Ele começou em Adão, mas isso corrompeu-se em Adão. Então Ele tentou sobre todas as gerações manifestar a expressão do seu amor, mas chega ao ponto em de que Cristo é manifesto como a expressão exata daquilo que Deus é. Cristo é a imagem do Deus invisível. Por isso um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então os discípulos ficam olhando para Jesus e falam: Senhor, então nos mostra o Pai. Mas Jesus olha para eles e fala: já estou há tanto tempo com vocês e ainda vocês não têm me visto. Porque Cristo era a própria expressão, a expressão exata de Deus manifesta na terra. Cristo era a imagem do Deus invisível. O único motivo de Deus querer manifestar o seu Filho não era simplesmente para nos trazer um Salvador, porque o povo de Israel e os homens ainda até hoje se contentam com um Salvador. A igreja ainda se contenta em ter um Senhor e um Salvador da sua vida, em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas essa não é a expressão exata de Deus manifestada para as nossas vidas. Porque uma graça muito maior e abundante, manifestada em seu amor, foi nos entregue para nós desfrutarmos disso e vivemos isso em Deus.
Por isso, aceitá-lo como único e suficiente Salvador não é o suficiente. Isso é muito raso para aqueles que estão vivendo em Deus, porque a expressão exata de Deus é o próprio Cristo revelado, e o Cristo revelado só tem por revelar uma única coisa, o Pai. Por isso ele diz: ninguém vê ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem vê a mim vê o Pai. O único motivo de Cristo manifestar-se na terra é o objetivo dele de apresentar o Pai a todo homem e toda mulher. Aleluia. Por isso João ele fala: foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ele enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ver. Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por isso nós precisamos entender uma coisa: nós não vamos encontrar Cristo nas Escrituras, porque as Escrituras elas só testemunham de Cristo. Cristo não está nas Escrituras, Cristo está dentro de nós. Se queremos encontrar Cristo, precisamos encontrar dentro de nós e não nas Escrituras. As Escrituras vão revelar aonde, apontar aonde Ele está, dando testemunho de Cristo. Por isso Jesus falou: ei, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque de mim testificou Moisés. As Escrituras testificaram de Cristo. Agora nós somos aqueles que Deus escolheu para que o Espírito Santo da verdade morasse dentro de nós. Para quê? Para que ainda continuássemos dando testemunho de Cristo revelado na face da terra. Por isso as pessoas não precisam procurar Cristo nas Escrituras, elas precisam encontrar Cristo em mim e em você. A expressão exata de Deus era revelar o seu amor, que é o próprio Deus manifestado em Cristo, em Jesus, em carne. Porque Jesus, irmãos, poderia ter vindo com os seus soldados, Jesus poderia ter vindo com milhares, milícias, muitos anjos com cavalos de fogo. Ele poderia vir fortemente, manifestando um poder de uma forma muito estrondosa para impactar a terra. Mas a forma mais poderosa que Deus encontrou para impactar a terra e o homem era manifestando o seu próprio Filho, entregando em amor. A expressão mais poderosa, impactante de Deus na face da terra não é manifestar poderes, mas é manifestar-se em amor. Por isso Cristo foi manifestado em amor. Jesus podia vir, irmãos, para nos libertar de todo o pecado e nos tirar da escravidão do pecado, do medo, e nos liberar o Espírito de Deus de uma forma muito diferente. Mas a palavra diz que Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele tomou forma de homem, mansa e humilde, em carne, expressando a expressão exata de Deus. Ele se entrega para morrer numa cruz, para manifestar o seu amor. Por isso Ele diz: ei, Deus entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho foi manifestado na carne para manifestar e fazer conhecido o Pai e a sua vontade. Porque Cristo não veio para fazer a sua vontade. Por isso o próprio Jesus falava: não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Porque a vontade de Deus era que os corações dos homens fossem cheios do seu amor, para que o homem recebesse o seu amor, que é o próprio Deus manifestado em espírito após a morte e ressurreição de Cristo Jesus.
E agora então nós recebemos o amor de Deus, é isso mesmo. Recebemos o amor de Deus por meio de Cristo Jesus, que nos amou e se entregou, mesmo ainda nós estamos em pecados. Por isso Cristo foi nos dado para nos reconciliar e nos levar ao Pai. Para que então? Para nós vivemos em amor. A expressão de Deus é o que nós precisamos compreender nessa noite. O que o Pai quer manifestar em nós, em mim e em você, é a expressão exata de Deus. Com o seu amor transbordante, inundaram os nossos espíritos, nossos corações. E quando nós falamos que nós somos cheios do amor de Deus, não quer dizer que nós não temos falha. Você não vai ficar isento de pecados ou de falhas, porque isso não vai te desqualificar daquilo que você carrega. Por isso Paulo fala: ei, que diremos pois? Então vamos pecar para que a graça de Deus abunde mais sobre as nossas vidas? O amor de Deus? De maneira nenhuma. Porque os nossos corações já estão cheios da sua presença, cheios da sua graça. O Senhor quer manifestar em nós a expressão exata, continuar manifestando através de Cristo. Um dia Jesus se depara com os discípulos após a sua morte. Jesus ressuscita novamente. Ressuscita uma única vez, não novamente, mas Jesus ressuscita e vai de encontro com os seus discípulos. Então Jesus se depara com os seus discípulos voltando a pescar e fazendo aquilo que eles já costumavam fazer, antigas obras. Mas Jesus se depara certo dia então com os seus discípulos. Então ele fala com Pedro, porque eles avistam Jesus e vão de encontro com Jesus. E quando Jesus se depara com Pedro, ele chama Pedro de canto e fala: Pedro, você me ama? E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, é claro que eu te amo. Mas Jesus ousou perguntar novamente a Pedro, dizendo: Pedro, você me ama? E Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus ousou perguntar novamente a Pedro: Pedro, tu me ama? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. E ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus dá uma ordem para ele nas 3 vezes que Jesus pergunta: tu me amas? Dizendo: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus estava querendo dizer para ele: Pedro, se você me ama, então anda em obediência. Se você me ama, Pedro, porque a maior expressão e manifestação do amor não são as palavras. A maior expressão de amor a Deus não é dizer: Deus, eu te amo, tu sabe como eu te amo. Porque pelo Espírito de Deus que prova o meu e o seu coração, o meu e o seu espírito, Deus sabe se nós o amamos. Mas de que forma Deus sabe se eu e você amamos eles? Um dia Jesus se encontra com os discípulos e fala assim: ei, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica obedecendo, esse é o que me ama. Quando Jesus confronta Pedro para dizer: Pedro, tu me ama 3 vezes, Jesus estava falando para Pedro assim: Pedro, então obedece tudo aquilo que eu te ensinei. Pedro, então tu me ama, Pedro? Então aquelas palavras, os mandamentos que eu te ensinei, então você obedece. Mas não simplesmente obedece, mas pratica. Porque a expressão exata em resposta a Deus, porque Deus manifestou o seu amor para conosco, e a nossa resposta em amor a Deus não é dizer: Deus, eu te amo, nem eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus no meu espírito. Porque isso é uma mentalidade adâmica, uma mentalidade terrena, em que o sistema e o homem natural ainda acredita enganando a si mesmo, em que confessar que tem a Deus no seu espírito, ele tem a Deus e pronto.
ou que ele ama a Deus. Mas em 1 João, capítulo 4, versículo 21, 1 João, capítulo 4, versículo 16, perdão, se eu não me engano. João diz: e nós conhecemos e cremos que Deus nos tem amado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O que João estava expressando, e João sendo conhecido como o apóstolo do amor, ele estava expressando de que a maneira de estar em Deus e permanecer em Deus era permanecer em amor. E como permanecer em amor? Jesus falou: aquele que ouve, tem os meus mandamentos, guarda os mandamentos e pratica, esse é o que me ama. Aquele que está estabelecido sobre as palavras em que Cristo ordenou como mandamento e obedece e pratica, esse é que ama a Deus. O homem que ama a Deus é o homem que obedece a Deus, não é o homem que diz: Deus, eu te amo. Por isso Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Porque Jesus não queria ouvir de Pedro palavras, mas o que Jesus esperava de Pedro era a sua expressão em atitude, em obediência. Porque a obediência revela o amor de Deus em nós e o nosso amor para com Deus. Porque nós, quando pensamos em amor, vem a nossa mentalidade terrena, em dizer: eu amo a minha esposa, por exemplo. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Porque o mundo diz, as pessoas que não têm entendimento de Cristo diz que o amor de filho é muito mais forte ainda do que o amor pelo esposo. Os meus filhos são a minha vida, são meu tudo. Mas o amor de Deus é diferente do amor em que o homem, ele acaba tendo na sua consciência, na sua mentalidade natural. Por isso Paulo diz em Coríntios 13 que o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo sofre. O amor, ele é muito além. E Paulo diz: ainda que eu fizesse 1 milhão de coisas, falasse a língua dos anjos e dos homens, e profetizasse, e fizesse 1 milhão de caridades e tantas outras coisas, ele diz: se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Paulo estava querendo dizer, porque Deus é amor, Paulo estava querendo dizer: ainda que eu fizesse tudo isso, se eu não tivesse Deus, não adiantaria de nada. Porque o seu amor é a expressão exata de quem Deus é. O seu amor manifesta aquilo que Deus é. E quem é o seu amor? Colossenses capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano, diz que Ele, o Senhor, nos tirou do reino, do império das trevas e nos transportou agora para um novo lugar, para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do seu amor? O próprio Cristo. Ele nos tirou de um lugar, nos mudou de uma mentalidade de um lugar e nos transportou para um novo lugar agora em Cristo Jesus. Agora Ele nos transportou para um lugar onde a nossa mentalidade precisa ser mudada também, como Paulo diz em Romanos 12. Porque se antes pensava com amor terreno, com amor, agora precisamos entender que o amor não é um sentimento, mas o amor é o próprio Deus. E Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Por que a palavra diz, e até mesmo nós escrevemos, Cristo é tudo em todos? Porque Cristo é a expressão exata daquilo que Deus é. Por isso, quando Deus formou o homem, Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus já estava dando indícios de querer expressar aquilo que Ele era no próprio homem.
E ainda Deus manifestou ainda todas essas coisas para mostrar aquilo que Deus é. Para que agora tudo isso? Se Deus entregou seu único filho, Cristo veio como a expressão exata. Então agora para que viver tudo isso? Para que a gente viva agora com a mentalidade e entendimento de que o amor é a própria pessoa do Senhor, e que agora nós carregamos esse amor, e que agora esse amor é preservado somente de uma maneira em nossos corações, em nosso espírito, em obediência. Porque em todas as coisas, Cristo manifestando-se na terra, só que quis nos mostrar o Pai, mostrando que o único caminho era Ele, e que para chegar nesse caminho e chegar ao Pai, andando nesse caminho, era em obediência. Por isso a única maneira em que nós vamos nos achegar a Deus, nós vamos permanecer preservando a presença de Deus, é permanecendo em obediência ao Senhor e a sua palavra. Por isso João, no seu evangelho, na sua carta, a primeira carta de João, ele diz no versículo 9 do capítulo 4, ele diz: nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho ao mundo, para que por Ele vivamos. João foi um homem que até hoje é conhecido como o apóstolo do amor. E eu me perguntava nessa tarde, por que é que João foi reconhecido pela humanidade como o apóstolo do amor? Porque Jesus falou na sua palavra, os apóstolos, o escritor dos evangelhos testificou em que Jesus amava ao seu discípulo, o discípulo ao qual Jesus mais amava. A quem Jesus amava, na verdade, não era quem mais amava, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Mas quando nós lemos quem era o discípulo a quem Jesus amava, nós pensamos que não, Deus faz acepção de pessoas. Porque quando Jesus estava fazendo o momento da ceia, Jesus fala: um vai de me trair, né? Eu vou ser entregue. E Pedro cutuca João e fala em códigos com João: pergunta quem é. Porque Jesus falou: um vai me trair. E João reclina-se ao peito de Jesus, como de costume, e pergunta a Jesus: quem é, Senhor? Jesus diz: aquele que come o pão comigo. Então ele entrega a Judas o pão. Jesus só manifestou o segredo àquele que o ama, aquele a quem ama. Não que Jesus não amasse a todos os discípulos, mas eu me questionava por que é que João era o discípulo a quem Jesus amava. Jesus não ama um mais do que os outros. Jesus só ama quem o ama. E quem o ama é quem obedece às suas palavras. E quem obedece às suas palavras, ele revela os seus mistérios. Por isso João não era o preferido de Jesus, mas era o que expressava maior amor a Jesus por aquilo que ele era. Por isso Jesus contava os seus segredos. E Pedro estava sempre perto, perguntando: pergunta quem é. Para onde vamos? Pergunta para o mestre para onde vamos. O que vamos fazer? Porque a maior expressão do amor não são as palavras, irmãos, mas são as nossas atitudes.
Você não demonstra amor com as suas palavras. Porque hoje você pode me amar, amanhã você pode não me amar. Com o pensamento mundano, com o pensamento terreno. Mas com o amor de Cristo, ainda que nós estejamos longe, você vai permanecer me amando em Cristo Jesus. Porque o amor não mede distância. O amor, ele tudo crê, tudo sofre, tudo espera. E eu orava a Deus, esses dias eu falava a Deus: Senhor, a minha mente natural não pode me levar para o lugar espiritual onde o Senhor quer me levar de maturidade. A minha mente natural, ela é muito limitada para me levar aonde Deus quer. E ali eu entendi um pouco, porque nós não podemos chegar aonde Deus quer pela nossa própria força. Nós só vamos chegar aonde Deus quer pelo Espírito Santo de Deus. Se nós temos o amor de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Se nós amamos a Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Porque de mim e de você não pode sair coisa boa nenhuma, se Deus não estiver em nós. Porque a nossa natureza é terrena. Mas quando somos vivificados pelo Espírito de Deus e damos lugar ao seu Espírito manifestar em nós os seus frutos, porque precisamos parar de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ainda. E precisamos nos alimentar somente da árvore da vida, que é o próprio amor de Deus. É o próprio Cristo revelado. E essa é a vontade de Deus, nos levar à obediência, e a obediência vai nos revelar o amor de Deus. E assim vamos ter cada vez mais os véus sendo arrancados dos nossos olhos e enxergando com mais clareza e nitidez. Por isso Paulo falou: agora ainda enxergamos como por um espelho, mas chegará o dia em que o veremos face a face, o veremos com os nossos olhos, a sua clareza, verdadeiramente como Ele é. Porque ainda estamos em processo de aperfeiçoamento. Precisamos entrar nesse lugar de entendimento em Deus. E como isso? Como que eu vou entrar nesse lugar em Deus? Pelo Espírito de Deus. A sua mente natural nunca vai conseguir ser obediente a Deus. A sua mentalidade, entenda isso que eu estou falando nessa noite. A sua mente natural nunca vai conseguir obedecer a Deus. Jesus falou, por isso o apóstolo Paulo falou: precisamos ser crucificados com Ele, para que renasça um novo homem, para que a nova mentalidade que não vem de nós, mas vem de Deus, ela esteja sobre nós, para conseguirmos chegar naquilo que Deus nos quer nos levar, naquilo que Deus espera que nós venhamos corresponder. Somente pelo Espírito. Por isso Paulo falou: ei, transformem a vossa mente pelo entendimento que há em Cristo Jesus, para que conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa mente natural, ela não vai conseguir obedecer a Deus, nem entender o Cristo revelado, nem conhecer o seu amor, nem conhecer a sua vontade, mas pelo Espírito. E Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo, instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo nos leva a entender e a viver a vontade do Espírito. E nisso tudo, o que o Pai espera de mim e de você é obediência em todas as coisas. Pastor, mas eu sou falho, eu sou pecador. Eu também sou. O que mais derruba um homem, o que mais
afasta o homem, esfria o homem daquilo que é de Deus, é quando ele esvazia sua mente. Porque quando a sua mentalidade está mudada, está por estar cheia daquilo que é de Deus. Por isso o apóstolo diz: buscai aquilo que é do alto, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável. Nisso pensai. Pensem nisso, naquilo que é do alto. Por quê? Porque nós somos metralhados pelos nossos 5 sentidos todos os dias. Pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que comemos, o que cheiramos, o que sentimos com as nossas mãos. Nossos 5 sentidos recebem informações da terra. Agora, se nós não mudarmos para a nossa mentalidade celestial, nós daremos lugar para nos alimentar com aquilo que é da terra. E quando nos alimentamos com aquilo que é da terra, permanecemos ainda nos alimentando com o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas quando buscamos aquilo que é do alto, pensamos naquilo que é santo, puro. Pastor, mas eu só penso besteira. Pastor, mas eu só vem palavrão. Pastor, eu só vejo um monte de coisa ruim na minha mente. É porque você não está buscando aquilo que é do alto. Eu não consigo obedecer a Deus, as coisas não dão certo. Aí eu vivo aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas é porque a sua mentalidade ainda não está deixando Cristo se mover em você. Pense naquilo que é do alto, naquilo que é santo, naquilo que é puro. Caso contrário, você vai permanecer com a sua mente vazia, fazendo o que não quer fazer, o mal que não quer fazer. Porque se mudarmos a nossa mentalidade em viver a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é incorruptível, a nossa é que se corrompe. Quando nós pecamos é porque a nossa mentalidade terrena e natural se corrompeu. Não foi a mente de Cristo que se corrompeu. Porque quando pecamos é como se pedíssemos uma licença para o Senhor para pecar naquele momento, na nossa mentalidade natural. Depois a mente de Cristo, ou a mente do homem espiritual, como você queira entender, ela volta para o seu lugar de governo e governabilidade diante de Deus. Obediência é tudo que nós precisamos. Ouvir e obedecer é uma palavra só no hebraico. E é o que Deus espera de mim e de você. Que mudemos a nossa mentalidade. A nossa mentalidade de vir ao culto, à igreja. A nossa mentalidade de buscar na palavra, de orar, de pedir, de sentir. Se Deus quer amor, e amor não é um sentimento, quando você vem ao culto e não sente algo, não fique apavorado. Porque se Deus é amor, não é um sentimento, você não vai sentir. O que você sente é o poder de Deus. Às vezes você sente um arrepio ou alguma coisa. Mas independente se você sente ou se você não sente, não importa, irmãos. O que precisa permanecer é a fé. Por isso o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Versículo 6 ele diz: ora, sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que crê em Deus, acredita em Deus, creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam e o temem. Amém? Se coloque de pé e vamos orar nessa noite. Pai, o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade, Senhor. E o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas necessidades. E eu sei que nada disso importa para Ti, Senhor. Porque o Senhor não trabalha com a mente terrena, o Senhor trabalha com a mente do Espírito, a mente de Cristo. Por isso o Senhor não precisa de recursos dessa terra. Por isso o Senhor não fica limitado em agir
por causa das nossas limitações. E eu te peço por meio do Espírito Santo que o Senhor nos transporte para esse lugar de mentalidade em Cristo Jesus. Que a pureza do teu Espírito ela possa refletir no nosso caráter cristão. Que a expressão exata do teu amor, que é Cristo revelado, apontando e manifestando o reflexo do Pai, possa ser manifestado e conhecido em nós, Pai. Deus, eu oro nessa noite para que teu Espírito nos leve, nos transporte, Senhor, do lugar que nós estejamos, para um lugar de maturidade, um lugar, Senhor, de firmeza no Espírito, um lugar de estar sobre a fortaleza do Senhor, um lugar onde estamos estabelecidos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pai, nós não precisamos de mais nada a não ser do teu Espírito, porque no teu Espírito nós temos todas as coisas. Por isso nós não ligamos para as nossas limitações, por isso não queremos dar desculpas porque somos limitados, por isso não queremos dar desculpa porque não conseguimos, não queremos dar desculpa, Senhor, porque somos fracos, porque somos falhos, porque nós não queremos agir pelo homem natural. Isso é de uma natureza terrena e humana, de uma mentalidade humana. Porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque todas as coisas já estão completas no Senhor, e no Senhor nós somos completos, no Senhor nós temos tudo o que precisamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao teu Espírito nessa noite, que libere sobre nós, Senhor, essa mentalidade de Cristo sobre nós, que venha o conhecimento e entendimento do teu Espírito aflorar nas nossas vidas, e não haja espaço para a mente humana agir, mas que nós venhamos cada vez mais mudar a nossa mentalidade, porque o nosso desejo é viver em obediência, o nosso desejo é viver para Ti, o nosso desejo é viver com Cristo em nós, sendo a esperança da glória. Já estando crucificado com Cristo, não vivendo mais para nós mesmos, mas a vida que nós estamos vivendo, que nós venhamos viver na fé do Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, Tu enches tudo, Deus, Tu enches tudo, Tu és o centro, e o universo Te adora. Deus, Tu ordenas tudo, Deus, Tu ordenas tudo, Tu és o centro, e o universo Te adora. Porque o Senhor é Rei, porque o Senhor é Rei, vestido em majestade, mais poderoso é que o estrondo do mar, firme seu trono é, pela eternidade a criação cantará. Que o Senhor é Rei, declare. Porque o Senhor é Rei, vestido em majestade, mais poderoso é que o estrondo do mar, firme seu trono é, pela eternidade a criação cantará.
Deus, tu enches tudo. Obrigado, Senhor.